Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do 5º ano. E na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre o Estado e os 3 poderes. O que é que está relacionado a essa palavra Estado e o que seria esses 3 poderes, que também está relacionado aos órgãos públicos. Bem, o território brasileiro, ele é formado por fronteiras, né? E nós temos aí 2 palavras relacionadas a Estado, mas que vai ter significados diferentes. Estado, com E maiúsculo, é a instituição que administra o território de um país. Estado, com E minúsculo, é uma das partes do país. Por exemplo, nós temos o estado de Pernambuco, temos o estado da Paraíba, com E minúsculo, tá? Então, hoje, quando eu estiver falando com vocês sobre estado, não é essas regiões que tem em um país, é a instituição que administra o território, que vocês vão ouvir muito falar sobre essa palavra hoje, tá? Então, estado com E maiúsculo é o que administra. Estado com E minúsculo são as partes de um país. Pois bem, temos aqui até uma fotografia, né? A gente sabe que lá no Distrito Federal é que fica a sede de toda a questão governamental, não só lá. Cada cidade vai ter também aí a sua sede, mas a nossa sede principal fica no Distrito Federal, em Brasília, que foi uma cidade projetada para isso, tá bem? E nós temos 3 poderes: o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Aqui no nosso país temos esses 3 poderes, cada um vai ter a sua função, cada um, dependendo da escala, também vai ter pessoas diferentes que vai estar participando deles, tá bom? E aqui, ó, vamos conhecer melhor esses 3 poderes. Resumidamente, e daqui a pouco eu entro em mais detalhes. Poder executivo. A palavra já fala, ele executa, ele administra as políticas públicas. O poder legislativo está relacionado às leis. Legislativo, leis. E o poder judiciário coloca essas leis em prática. Ou seja, o poder executivo, ele vai elaborar, o poder legislativo vai ter as leis e o judiciário vai colocar em prática. São 3 poderes que estão interligados entre si. Agora vamos ver um pouco sobre o poder legislativo. Ele é aquele que se preocupa em elaborar ou modificar as leis. E nós temos ele em 3 escalas: a escala federal, municipal e estadual. Na escala municipal, vai estar constituído pela Câmara dos Vereadores. Eu trouxe até para vocês aí uma imagem para vocês poderem ver mais ou menos como funciona. A escala municipal está relacionada ao município, né? Na Câmara dos Vereadores, quem faz parte dela é os vereadores e tem um mandato de 4 anos. Na escala estadual, vai ser exercido pelas Assembleias Legislativas. Já é maior do que a escala municipal. E aí o total de membros vai estar relacionado com a quantidade de população. E quem faz parte dela são os deputados estaduais. Lembrando que são eleitos pelo voto, né? Nosso país é um país democrático. Nós escolhemos nossos representantes através do voto. E também tem um mandato de 4 anos. E com relação à escala federal, nós vamos ter aí o Senado, né? 81 membros. Vai ter a Câmara dos Deputados com 513 membros. E ele é composto também por essas outras opções de estadual e municipal, com 4 anos de mandato também. Então, poder legislativo elabora ou modifica as leis em 3 partes: municipal, estadual e federal. Cada um com pessoas que participam de forma diferente, tá? Municipal no seu município, estadual com relação ao estado, federal em questão do Brasil. Agora, poder executivo. Eu trouxe para vocês também aí um mapazinho conceitual para a gente poder entender como funciona. Ele se preocupa em aplicar essas leis. O outro lá elaborou
esse vai aplicar essas leis e essas políticas. E tem também os administradores, prefeitos com relação ao município, governadores com relação ao estado e presidente com relação ao país. Bem parecido com o que a gente acabou de ver. Eixo municipal, eixo estadual e eixo federal. Porém, nessa parte do executivo, nós vamos ter prefeito com relação ao município, governadores com relação aos estados e presidente com relação ao país, que também pode estar envolvido os vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito também, tá certo? E nesse poder executivo, nós temos também aí o Ministério de Estado, secretarias, todos eles juntos para poder aplicar essas leis que foram elaboradas. E temos o poder judiciário, que é o responsável por avaliar as leis, por julgar os crimes também, e eles obedecem à Constituição Federal. Nosso país, ele tem uma Constituição. Essa Constituição traz as leis, várias leis, que vai desde lei de criança até lei de adulto, e é o Poder Judiciário que vai ser responsável por julgar esses crimes. E aqui, a nossa instância principal é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu também trouxe outras siglas para vocês darem uma olhada, ó. Tem os tribunais superiores, primeira instância, segunda instância, justiça comum e justiça federal especializada. São diversos. Mas quem é que administra? Quem é que está monitorando esses três poderes? Eles mesmos estão sempre fiscalizando mutuamente. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, eles se fiscalizam e ficam avaliando se estão realmente exercendo a sua função, porque o trabalho de um depende do trabalho do outro. E a sociedade, a população, depende mais ainda do trabalho deles para que tudo ocorra bem. Por exemplo, uma lei para ser autorizada, ela precisa passar por esses três poderes. Vamos citar, por exemplo, uma lei que uma criança ela tenha direito a um transporte, vale transporte. Para que essa lei seja criada e autorizada, ela vai ter que passar por esses três poderes. Qualquer tipo de lei relacionada à sociedade, ela tem que ser criada, ela tem que ser avaliada para poder ser executada. Então, temos direitos e temos deveres, como a gente já viu aqui nas nossas aulas. Mas as leis é uma coisa séria que precisa ser estudada para poder ser executada. Então, como eles se fiscalizam mutuamente, se um deles apresentar um erro ou um problema, os demais fiscalizam o caso. Então, lembrando que temos aí as esferas municipais, esferas estaduais e esferas federais. Cada um é como se fosse uma pirâmide, né? Municipal é uma unidade menor, porque é uma cidade. Estadual relacionado ao estado e federal relacionado ao país. Não esqueçam, poder executivo, ele executa, ele elabora as leis. Poder legislativo, que a palavra já fala por si só, né? Que também está relacionado com essas leis. E o poder judiciário, os três principais poderes que nós temos. Agora vamos para o nosso desafio. E o desafio de hoje, tira uma fotozinha aí da tela para você poder responder, que diz assim: quem é que exerce a função? No poder legislativo do país, qual é a pessoa que exerce essa função? No poder executivo do município, no poder judiciário do país e no poder executivo do estado. Qual o nome das pessoas? É presidente, é prefeito, é vereador, é senador? Quem é que vai estar aí exercendo essas funções? Na nossa próxima aula de geografia, eu vou trazer as respostas para você conferir se você conseguiu fazer tudo isso, tá? Então, ó, 4 opções para você pesquisar. Quem exerce o poder legislativo do país, o poder executivo do município, o poder judiciário do país e o poder executivo do estado. Capriche na sua atividade, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e não esquece de cumprir o seu desafio.
Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!